Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de entrar na mensagem dessa noite, gostaria de deixar bem claro que no decorrer dessa semana eu vou estar gravando um outro vídeo, porque tenho recebido de alguns irmãos algumas perguntas com relação à abertura dos trabalhos da igreja, principalmente nesse período de pandemia. Nós temos algumas orientações para passar. Nós vamos fazer ela via um comunicado, primeiro escrito nas redes sociais, vamos gravar um vídeo e depois nós vamos mandar fazer impresso, para que seja distribuído e informado para os nossos irmãos, que têm pedido essa reabertura dos trabalhos da igreja. Então, nós gostaríamos inicialmente de avisar isso para os irmãos, que para ficar mais fácil, para a gente comunicar a um grupo maior ao mesmo tempo, nós estaremos gravando um vídeo aí no decorrer dessa semana explicando como vai ser, o que precisamos, as medidas que vamos tomar, como iniciaremos, mas com certeza nós já deixamos desde já uma palavra, que pelo pedido dos irmãos, pelo desejo dos irmãos dessa reabertura, nós temos consultado, buscado uma direção de Deus e cremos que em breve nós estaremos reabrindo novamente os trabalhos da igreja. Mas eu gostaria de deixar uma palavra aqui hoje, nessa noite, para os irmãos. Nós já temos falado um pouco com relação à questão de quarentena, de isolamento, que é o que muitos de nós estamos passando nesse momento. Eu gravei uma mensagem há um tempo atrás sobre a questão de quando Jesus passou os 40 dias no deserto, ali, sem comer, em jejum, e mesmo assim ainda sendo tentado pelo adversário. Essa mensagem ela está disponível, tanto no canal do YouTube, como também nas nossas redes sociais. Mas hoje eu quero falar a respeito de Noé, que viveu uma situação parecida, e depois nós vamos trazer até outras mensagens também nesse sentido. Então gostaria de ler o texto, para não prolongar muito, que está no livro de Gênesis, no capítulo de número 8, livro de Gênesis, capítulo de número 8, o versículo de número 6 e o versículo do número 6 em diante, que fala assim: E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e Noé soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Até aí, Versículos 6 e 7 do capítulo 8. A palavra que nós queremos deixar aqui é uma experiência vivida por este servo do Senhor, Noé, a qual Deus deu uma instrução para ele, num período em que, após a criação, poucos anos, após a criação do ser humano, o Senhor ele deixa e vê algo bem claro na raça humana, que o pecado cheirava mal, que as pessoas estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. E Deus ali, ele traz uma orientação para Noé, porque ele viu Noé, sua família, como pessoas dignas de poderem serem salvas daquele juízo que Deus ia trazer sobre a terra, que Deus ia permitir vir sobre a terra. E ele dá uma orientação para eles, para que eles construíssem uma arca da forma que o Senhor havia orientado, em todos os detalhes. Não deveria sair fora de nenhum detalhe daquilo que o Senhor havia falado. E Noé, assim, ele obedece ao Senhor, sem questionar, sem perguntar, mesmo não vendo
sinal que poderia haver um grande dilúvio, até então, no momento, ele faz aquilo que o Senhor havia mandado. Nós imaginamos que quando Noé começa a construir aquela arca, muitas pessoas que passavam por ali com certeza perguntavam, né, indagavam por que ele estava fazendo aquilo. E com certeza Noé ele trazia uma palavra, né, de que as pessoas viessem a se arrepender, para que Deus desse a oportunidade também para que eles pudessem entrar para dentro da arca. Mas as pessoas viam a construção da arca, sabiam que Deus estava desagradando do jeito do ser humano, o que o homem estava fazendo, o que o ser humano estava fazendo, mas não se arrependeram, não se modificaram de vida, de situação, pelo contrário, continuaram fazendo as mesmas coisas, né? Continuaram vivendo o seu dia a dia da mesma maneira, como se nada tivesse acontecendo. É interessante que a palavra do Senhor ela fala que Deus não faz nada sem antes avisar aos seus escolhidos. Essa palavra que nós lemos aqui ela é muito atual, né, também para os nossos dias. Deus ele tem nos orientado nos detalhes, através da sua palavra, através da Bíblia, através das revelações, que nós estamos vivendo um momento profético do juízo de Deus sobre este mundo, porque a igreja ela será arrebatada, a igreja ela será retirada desse mundo, ela será preservada da destruição, do juízo, da grande tribulação que virá sobre essa terra. Mas o mundo, muitos estão vendo aí as coisas acontecendo, os sinais, pandemias, terremotos, maremotos, fome, desemprego, doenças, tantas outras coisas que a Bíblia ela fala. E as pessoas continuam vivendo da mesma maneira, né? Como se nada tivesse acontecendo, ou como se isso aí fosse uma catástrofe. Elas só olham para o lado humano e ruim da situação. Elas esquecem de que através disso tem um aviso que está na palavra de Deus para a sua igreja, para os seus servos, para que nós possamos vigiar, preparar, porque cedo, em breve, Jesus Cristo, ele voltará, ele virá buscar a sua igreja para arrebatar, para nos levar com ele sobre as nuvens, para morar eternamente com ele nas mansões celestiais. É lógico que entristecemos, né, com a situação que tem passado, com as perdas que tem tido, com as pessoas que têm perdido seus familiares. Isso é um momento de o início de uma pré-tribulação, né? Na realidade, nós estamos vivendo tudo isso aí e entristecemos, porque na realidade é um momento preocupante, mas nós estamos confiantes. A diferença nossa nesse momento é que nós estamos confiantes que Deus ele tem o controle de tudo e que tudo está no controle das mãos dele e que ele faz tudo da maneira que ele quer, da forma que ele quer, e muitas vezes nem é um juízo dele, mas uma permissão dele, né, para mostrar para as pessoas aquilo que está por acontecer. Então, nós queremos deixar essa palavra nessa noite para os irmãos. Noé, quando ele foi avisado pelo Senhor, ele obedeceu, construiu a arca. Quando ele foi orientado por Deus, ele entrou, ele, sua família, entrou os animais,
qual Deus deu ordem para que entrasse um casal de cada animal naquela arca, e logo depois que o Senhor fechou a porta, não houve como entrar mais ninguém, né? Até mesmo quando começou ali as chuvas, as fortes chuvas, as pessoas não tinham como mais entrar. Irmãos, a arca, ela simboliza para nós, nesse momento, o projeto de Deus para a nossa vida. Que nós devemos estar incernidos nesse projeto, elaborando esse projeto, na construção desse projeto. Na realidade, estar dentro da arca nesse momento é estar dentro do projeto do Senhor. A palavra fala que Jesus, ele é a porta da salvação. Na parábola das bodas, quando o noivo chega, entra com as noivas, as portas se fecham, outras pessoas queriam entrar depois que a porta fechou, mas não tem como entrar mais. Na realidade, a porta da graça, o momento da graça, o período da graça que nós estamos vivendo é esse, em que Jesus, ele tem uma mensagem para todos e a oportunidade é para todos, para que estejam dentro do projeto, estejam dentro da sua porta, dentro dele, do projeto de salvação, porque chegará um tempo que a porta da graça ela se fechará, porque a igreja será arrebatada. O juízo virá sobre esse mundo. Para quem acha que agora já é o juízo, não, a palavra fala que virá uma grande tribulação. É uma coisa que deve chamar a atenção das pessoas. Se as coisas que estão passando hoje, se já estão difíceis, estão ruins, virá um período que será pior ainda do que esse que está vivendo e passando nesse momento. Tá certo que a palavra fala que quando o anticristo aparecer, ele vai trazer uma solução por 3 anos e meio, que não é mensagem nossa aqui nessa noite, mas que até algumas pessoas vão se conformar, né? Vão achar que algumas coisas estão sendo resolvidas, que algumas coisas estão sendo providenciadas, mas que é um período de uma falsa paz e que depois virá uma grande tribulação, em que muitos vão desejar a morte, mas não vão achar. Irmãos, então o período é agora. O Senhor tem avisado a sua igreja. Esteja na construção da arca. Esteja inserido no projeto do Senhor. Ainda há oportunidade do homem arrepender, do homem mudar de vida, do homem estar incernido nesse projeto, pedir a Deus misericórdia e poder, assim que esse projeto estiver cumprido, estar como a família de Noé estava, dentro da arca, para que quando a porta fechar, você e sua família sejam preservados pelo Senhor, daquilo que virá sobre este mundo. Outra coisa que nos chama a atenção aqui, que eu poderia dizer que é uma parte B dessa mensagem, é que Noé ele passou 40 dias, 40 noites naquela arca ali, né? Fora o tempo antes da construção, fora o tempo ainda esperando todas as águas secarem, a reconstrução das coisas, mas Noé, né? Mesmo estando ali, e olha que 40 dias, 40 noites numa arca, cheia de animais, não era fácil não, né? Tinha que limpar ali os animais, tinha que alimentar os animais, tinha os afazeres ali, ao contrário de que muitas pessoas estão vivendo nessa questão desse isolamento dentro das suas casas, dentro das suas residências, né? Muitas vezes com alimentação, muitas vezes até mesmo alguns em casa, trabalhando em casa mesmo, outros, né, liberados pela empresa para ficar em casa neste período. Ao contrário
da família de Noé, que naqueles 40 dias ali estavam, como se diz assim, né, em profundo trabalho, não estavam descansando, igual muitos de nós neste momento, não. Mas enquanto eles estavam ali dentro da arca, mesmo com muito trabalho, mesmo com muito cansaço, mesmo com aquele esgotamento físico, psicológico, de convivência, né, que não é fácil. Imagina você ficar 40 dias ali convivendo com toda aquela situação. Mas eles, enquanto eles estavam fazendo tudo aquilo, mesmo assim eles davam graças a Deus, porque dentro da arca eles viam a vida. E quando eles olhavam para fora da arca, eles viam a morte, as pessoas ali submersas sobre as águas, mortas. Então eles louvavam e glorificavam a Deus ainda, que o Senhor, né, Ele é vida. Jesus, Ele é a vida. E Ele é o caminho, a verdade, a vida. Então, eles agradeciam a Deus por isso. E nós devemos louvar ao Senhor, porque em meio a tantas coisas, Deus tem preservado e tem cuidado de nós. Até daqueles, né, entes de algumas pessoas que partiram, que faleceram no meio dessa situação. Nós sabemos que para quem serve o Senhor, a pessoa não morreu, né? Ela voltou para casa mais cedo. Ela retornou para casa mais cedo. E um dia poderemos reencontrar com essas pessoas a quem tanto amamos na glória com o Senhor Jesus, quando Ele vier arrebatar a sua igreja, ou quando chegar o nosso dia e Ele vier nos chamar. O importante nesse momento é nós entendermos, abreviando agora 3 tópicos dessa mensagem. Um primeiro, saber que Deus está avisando, que nós devemos estar na construção da arca e que quando a arca estiver pronta, devemos estar dentro da porta. Jesus, Ele vai fechar a porta e nós devemos estar dentro da porta. Então nós devemos estar incernidos no projeto de Deus e aguardando esse momento em que as portas elas se fecharão para aqueles que não aceitaram o convite, fecharão para aqueles que não quiseram estar incernidos dentro desse projeto, que é o projeto de salvação, o projeto da graça de Deus. O segundo aspecto dessa mensagem que é importante nós entendermos, né, que é um outro aspecto com relação ao momento que vivemos, de isolamento, de quarentena, mas sabemos o seguinte, que mesmo diante dessas situações, outros servos também passaram. Jesus passou, Noé passou, depois nós vamos falar de outros servos, que eles não questionaram, que eles não murmuraram, mas que pelo contrário, eles deram graças a Deus, porque estavam sendo poupados em vida. E a terceira coisa, que é mais importante, é sabermos disso, que Jesus, Ele nos levará para morar com Ele eternamente na sua glória, e que esse dia se aproxima. As águas cessaram, a arca ela pousou, né? Ela repousou na terra e ali desceu Noé e sua família. O grande dia do Senhor se aproxima, em que a arca ela vai pousar na terra, né? Que os 40 dias, né? Que tem um simbolismo, esse número na palavra que fala de um período de provação, né? Vai passar toda provação, toda luta, mas que em breve a arca ela irá pousar na terra. Em breve nós estaremos na terra também, uma nova terra, aonde nós veremos tudo se fazendo novo, tudo se fazendo novo para a igreja do Senhor, e nós estaremos eternamente com Jesus. Que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra ao seu coração, que
é repleta de revelações, né? Nós trouxemos aqui tanto um tópico com relação ao momento profético, quanto está incernido no projeto, salvação e a chegada à terra prometida, como também nós trouxemos um tópico com relação a essa questão de isolamento, para que as pessoas entendam que mesmo passando por esse período de isolamento, nós devemos glorificar o nome de Deus. Que Deus abençoe a todos e conforme nós falamos, com relação aos pedidos que nós temos recebido de reabertura dos trabalhos da igreja, nós no decorrer dessa semana estaremos gravando um áudio para poder informar para os irmãos como será, o que precisaremos, e estaremos passando esses áudios para aquelas pessoas que têm nos procurado com relação a este assunto. Deus abençoe a todos e que nos dê uma maravilhosa noite, uma maravilhosa semana, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos e que Deus nos abençoe e que tenha misericórdia de nós, né? E dizemos nessa hora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, eterno, infinito amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, repouso sobre nós e sobre todo Israel de Deus, hoje, para todos sempre. Amém. A paz, Senhor, e que Deus nos abençoe.